Bom, vamos observar então o que acontece quando um átomo, que era neutro, né? Átomo é neutro, perde ou ganha elétrons. O que acontece com o raio desse átomo? Bom, quando esse átomo perde ou ganha elétrons, ele se torna um íon. Então, eu estou falando do raio iônico, tá? Pensa comigo, ó. Se eu tiver um núcleozinho, tá? Se eu tiver um núcleozinho desse átomo, tá? E ao redor desse átomo eu tiver diversas camadas ou níveis eletrônicos, ok? Ao redor desse átomo eu tiver diversas camadas ou níveis eletrônicos, beleza? Então, eu tiver lá diversas camadas ou níveis eletrônicos. Ok. O que vai acontecer com o raio desse átomo quando, por exemplo, eu perder elétrons? Vamos considerar, por exemplo, um átomozinho de sódio. Um átomozinho de sódio na primeira camada tem 2 elétrons, tá? Na segunda camada ele tem 8 elétrons, ok? Vou representar aqui então 8 elétrons. E na terceira camada, um átomozinho de sódio tem 1 elétron. O que acontece com esse átomozinho de sódio quando ele perde um elétron? Preste bem atenção para mim. Se o átomozinho de sódio perder um elétron, o elétron que ele vai perder é o elétron de valência, tá? É o elétron que está na camada mais externa do núcleo. É o elétron da camada de valência. Quando ele perde esse elétron aqui, quantos elétrons tem nessa camada agora? Nenhum. Então, essa camada deixa de existir. Na hora que essa camada deixa de existir, eu diminuo o número de níveis ou camadas eletrônicas. Querendo ou não, eu também diminuo a quantidade de elétrons. Se eu diminuo a quantidade de elétrons, e elétron, quando fica pertinho de elétron, sofre repulsão, se eu diminuir a quantidade de elétrons, eu vou diminuir a repulsão. Quer dizer que esses elétronzinhos vão ficar mais próximos agora. Então, querendo ou não, a distância do núcleo até a eletrosfera vai diminuir. Ok? Isso me permite, ó, enunciar uma explicação para isso, tá? Ou uma conclusão para isso. O raio do cátion, que é o raio de um átomo que perdeu elétrons, é sempre menor, tá? O raio do cátion vai ser sempre menor do que o raio do átomo neutro. Ok? Por quê? Porque quando eu perco elétrons, eu diminuo a repulsão entre os elétrons, diminuo o número de níveis ou camadas e, portanto, diminuo o raio desse átomo. Então, eu falo que o raio desse íon, que no caso é um cátion, é menor do que o raio do átomo neutro. Existe uma outra forma de falar sobre isso, que é a chamada carga nuclear efetiva. Tá? Então eu vou voltar o meu desenho aqui, como era, tá? Só para a gente entender esse conceito de carga nuclear efetiva. Vou tentar voltar o meu desenho aqui como era. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar, né? A gente tem que tentar sempre. Então, ó, esse aqui é o meu desenho como era, ok? Vamos entender o conceito de carga nuclear efetiva. O que é a carga nuclear? A carga nuclear, a carga do núcleo tem a ver com o número de prótons, por isso que eu coloquei Z aqui. O que é a carga nuclear efetiva, que eu chamo de Z efetivo? Carga nuclear. O que é a carga nuclear efetiva? Bom, a carga nuclear efetiva vai ser a carga do núcleo, que é devido ao número de prótons, menos o número de elétrons internos. Preste bem atenção. Para esse exemplo aqui, ó, quanto que é a carga nuclear efetiva? Carga nuclear efetiva vai ser a carga do núcleo, como eu estou falando de um átomo de sódio, o número de prótons dele é 11, então vai ser 11, menos elétrons internos. O que é elétrons internos? São todos os elétrons do sódio, menos os elétrons de valência. Bom, se o sódio tem um total de 11 prótons, quer dizer que ele tem 11 elétrons. Como ele só tem um elétron de valência, internamente tem quantos elétrons? Quantos são os elétrons internos que eu estou pintando aqui agora, ó, de laranja? Quantos são os elétrons internos que eu estou pintando agora, ó, de laranja? Quantos são eles? Então, 11 menos 1, que é o de valência, dá 10, tá? Qual que é a carga nuclear efetiva aqui, então, do meu átomozinho de sódio? 11 menos 1 dá 10. Então, tem 10 elétrons internos. Quer dizer que a carga nuclear efetiva minha
é 11 menos 10, que dá 1. Qual o significado químico disso? Bom, a carga nuclear efetiva é a carga que o núcleo efetivamente exerce sobre os elétrons da eletrosfera. Essa carga nuclear efetiva, ela já considera o efeito de blindagem. Esses elétrons internos que eu pintei de laranja aqui, ó, proporcionam um efeito de blindagem. Ele diminui ou ele atenua a intensidade da força do núcleo sobre os elétrons da camada de valência. Então isso é o chamado efeito de blindagem, tá? Então esses elétrons internos, de certa forma, blinda a ação do núcleo na camada de valência. Agora, o que vai acontecer comigo se eu perder um elétron, que no caso eu vou perder o elétron de valência? Preste bem atenção no meu desenho. Se eu perder o elétron de valência, o nível de valência deixa de existir e aí passa a ser o nível anterior, ok? Então, na nova camada de valência ou no novo nível de valência, agora eu tenho 8 elétrons, tudo bem? Beleza. Vamos fazer a continha da carga nuclear efetiva agora, depois de ter perdido um elétron. Depois de ter perdido um elétron, vamos fazer a continha da carga nuclear efetiva? Bom, o que vai ser a carga nuclear efetiva, então? Z efetivo vai ser o quê? A carga do núcleo, que é 11, menos os elétrons internos. Quem é que são os elétrons internos, então? Agora, os elétrons internos são só esses dois. Então, 11 menos 2, que são os elétrons internos, que são os elétrons das camadas anteriores, sem contar a camada de valência. 11 menos 2 vai dar quanto? Quanto que vai dar Z efetivo aqui nessa continha? Z efetivo vai dar 11 menos 2, que dá 9. Se você observar, a minha carga nuclear efetiva saiu de 1 e foi para 9. Então, quer dizer que perder elétron, se tornar cátion, aumenta a carga nuclear efetiva. Intensifica a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons da eletrosfera, tá? E mais especialmente sobre os elétrons da camada de valência. Então faz com que esses elétrons fiquem mais próximos. Isso leva a uma diminuição do raio. Ok, vamos tentar imaginar agora, ó, um átomo de cloro, tá bom? Um átomo de cloro ou um átomo de flúor. Vamos pensar no átomo de flúor, porque o átomo de flúor, talvez seja mais fácil da gente desenhar aqui, né? Bom, um átomozinho de flúor, então. Pode ser um átomo de cloro também, né? Dá na mesma. Vamos ver qual que vai ser a nossa dificuldade em desenhar. Ok? Ó, vamos começar com um átomo de flúor. Tá? Para ficar mais fácil desenhar, ter que desenhar menos elétrons, né? Bom, um átomozinho de flúor. Flúor tem número atômico 9, tá? O flúor tem número atômico 9. Se o flúor tem número atômico 9, quer dizer que ele tem 9 elétrons na sua eletrosfera. Tem 9 prótons e também tem 9 elétrons. Afinal de contas, ele é um átomo, ele é neutro. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que no primeiro nível eu tenho 2 elétrons e no segundo nível eu tenho 7 elétrons. Eu vou representar aqui então, ó, 7 elétrons, ok? No nível de valência, que é o segundo nível, o átomozinho de flúor tem 7 elétrons. O que vai acontecer aqui? Ó? Preste bem atenção, tá? O que vai acontecer aqui? Quando o átomozinho de flúor ganhar um elétron, o átomozinho de flúor vai se tornar um ânion. O oitavo elétron, então, portanto, da camada de valência, vai ficar na mesma camada que já era a camada de valência. Então, ele tinha 7 elétrons de valência e agora tem 8 elétrons de valência. Note que eu não aumentei nem diminuí o número de camadas. Isso significa que eu não mexi na carga nuclear efetiva. Porém, de certa forma, eu aumentei a quantidade de elétrons. Se eu aumento a quantidade de elétrons e eu tenho mais elétrons juntos ou próximos, significa que aumenta a repulsão entre esses elétrons. E se aumenta a repulsão entre esses elétrons, eu vou aumentar então, ó, a distância entre eles. A distância entre eles vai aumentar, porque eu aumentei a repulsão entre eles. Então o núcleozinho, ó, vai continuar lá no centro do mesmo tamanho que era. Porém, esses elétrons agora vão ficar mais distantes entre si. Isso significa que o raio iônico, no caso o raio desse íon, vai ser maior ou vai ser menor do que o raio do átomo neutro? Bom, como eu ganhei um elétron e aumentei a repulsão entre os elétrons, esses elétrons ficam mais distantes
e aumenta a distância do núcleo até a eletrosfera. Isso me permite dizer, então, que o raio do átomo neutro, tá? O raio do átomo neutro vai ser menor, ok? Vai ser menor do que o raio do ânion. Vai ser menor do que o raio do ânion. Beleza? Então, isso a gente tem que lembrar sempre. Raio de cátion é menor do que o raio do átomo neutro, tá? Te expliquei por quê. E o raio do átomo neutro é menor do que o raio do ânion. Beleza? Você tem que lembrar disso, ó, na ponta da sua língua, ok? Ou no caso, na ponta da sua caneta para a sua prova, tá bom? Você precisa saber disso e saber raciocinar isso, ok?